Fala galera, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo traz a resposta a algo que eu não encontrei procurando por aí não. Eu só consegui graças a meus professores que me ajudaram, então o crédito é todo para eles aí. Professor Rogério Tomazello, professor Paulo Sérgio Pereira que deram aquela força, senão eu não teria conseguido não. Eu não estava conseguindo, talvez assim como você, descobrir qual que é o valor e a ligação deste resistor aqui da CNC Shield, tá? Tava um enigma mesmo, bem complicado descobrir para que ele serve, qual que é o motivo dele, uma vez que nem no diagrama original, tá aqui o diagrama da CNC Shield, não tá esse resistor, né? E por que que eu precisava saber isso? Eu tô montando a minha CNC sem a CNC Shield, né? Por vários motivos aí de limitação. Eu moro numa cidade interior, onde tudo é mais difícil, mais complicado. E, sinceramente, também porque eu percebi que praticamente não tem componentes na CNC Shield. É só circuito, é só trilhas, só ligação. O que que vai ter aí de especial? Vai ter o botão Reset, que é o mesmo que já consta no Arduino Uno, por exemplo. É o mesmo botão. Os capacitores, que foi fácil de saber o valor, foi só olhar ali no datasheet que constava, que eles são de 100 microfarad. E a tensão é igual ou superior à tensão de entrada dos motores seus ali. Então, por exemplo, se você for usar 12 volts, a tensão dos capacitores vai ser igual ou superior a 12 volts. No meu caso, estou usando 16 volts 100 microfarad. Esses capacitores aí, resolvido. Ligados em paralelo com as entradas dos drivers aí. Temos ali o fusível não tem segredo de ligar ele, né? E temos esse enigmático resistor aí. Então, será que ele é para pull up ou pull down dos switches e das fins de cursos? Não, galera, não é. Primeiramente porque olhando aqui, olha, no wiki do GRBL, que é a firmware que eu utilizarei aqui que é utilizada para a CNC Shield, né? Tem essa observação aqui, olha. Todos esses que têm asterisco indicam que são entradas. Então são os botões aqui que são entradas, são as fins de curso que são as entradas, e eles utilizam os resistores pull-up internos do Arduino Uno. Então, para quem não sabe, o Arduino Uno possui esse resistor interno pull-up, que é só você utilizar essa biblioteca própria para isso, a biblioteca pull-up, que ele já usa esse resistor interno aqui dele. Então não é para isso, não é para as switches, tá? Então aí eu pensei, olha galera, a princípio você pode falar, olha, é só você pegar aí com um amigo alguma CNC Shield e bater ali com um multímetro, né? Ou visualmente encontrar ali, né? Mas estava difícil de eu conseguir. Tava difícil, talvez para você também, por isso que você caiu nesse vídeo. E tava difícil de encontrar imagens de qualidade na internet, dessa placa aqui. Então esse foi um dos pontos de grande valia dos meus professores, que também são pesquisadores, mas a verdade é que eles me deram já a fita dada, né? Tudo mastigadinho. Quem resolveu não foi nem eu, foi eles, né? Então eu comecei a pensar assim, será que esse resistor faz parte de um circuito RC para carregar esses capacitores aí? E aí, segundo meu professor, não fez muito sentido essa teoria, porque você vê que ele é desses azulzinhos, né? Ele tem faixas adicionais, ele é um resistor de precisão. E não faria muito sentido usar um resistor de precisão para carregar esses capacitores aí. Então não é para isso também, galera. Então, o jeito primeiramente foi, outro detalhe, eu sou meio daltônico. Então é só olhar as cores aí e e calcular, né?
Mas aí meu professor me deu uma força nisso daí, então é, na verdade foi constatado que ele é um resistor de 1K, então já está resolvido, resistor de precisão de 1K. E onde ele é ligado? Primeiro eu vou mostrar onde ele é ligado e por quê. Vamos lá, galera. Deixa eu mostrar essas fotos aqui, praticamente as fotos sagradas aqui que meu professor arranjou para mim. Ó, tá aí. Então tá aqui o verso da PCB e tá aqui, aliás, da PCI e a frente dela. E aí eu inverti ele aqui para ficar mais fácil de localizar aqui o circuito do resistor. Então tá aqui o nosso lindão. Cadê? Ô meu filho, tá muito zoom. Zoom. Ó, tá aqui o nosso R1, galera. Então, um dos terminais dele está ligado com a trilha dos 5 volts. Então já tá matado a charada. Eu até fiquei, pô, eu sou muito chato. Eu só agradeço mesmo a paciência dos meus professores, cara. Que eu, puxa vida, mas será que tá mesmo na trilha ou só encostado? Então aqui com essa imagem sim, a gente dá um zoom aqui e vê que realmente ele tá participando dessa... Ele é integrante dessa malha aqui, dessa trilha que tá indo pro terminal de 5 volts aqui, tá? Então, um dos terminais do nosso R1 tá ligado nos 5 volts, tá? E aí ele fica ligado assim, olha, em série entre os 5 volts e essa outra trilha aqui. Para onde que vai essa trilha? Será que no verso tem continuação essa trilha aqui? Não, no verso não tem. Olha no verso aqui, olha. Opa. No verso tá aqui os dois terminais e ele não tem contato com a PCI. Então, essas trilhas aqui no começo aqui, esses pontos aqui, esses nós, eles só vão constar na face superior. Então vamos seguir essa trilha aqui. E olha onde que ela vai parar. Ela vai parar no pino Enable. Tanto do stepper driver do motor A, que é para você fazer espelhamento. No caso eu vou fazer espelhamento para o eixo X, tá? Então tá aqui, ele passou pelo Enable, continuou e passou pelo Enable do driver Z. Ele para por aqui? Não, no verso ele continua. Então tá aqui no verso tá aqui o pino Enable no verso da PCI e ele tá continuando indo para esse ponto aqui que eu marquei. E aí ele volta para frente, vamos seguir essa trilha. Ele volta para frente. Tá ele aqui. Tá a trilha aqui. E aí ela vai para quem? Pro pino Enable também do driver X. E aqui continua e vai para este ponto aqui. Novamente vamos para o verso da placa. Então estamos fazendo aqui uma engenharia reversa, né? Vamos aqui para o verso da placa, que ele vai para esse ponto que eu marquei aqui, aonde adivinha para onde que ele vai? Para o pino Enable também do driver Y. E aí sim ele acaba por aí, né? Do pino Enable aqui, olha, ele também está ligado neste pino aqui, justamente do nosso terminal, do nosso terminal 8 do Arduino. Do nosso terminal 8. Então constatamos o seguinte, galera, respondendo a pergunta. O único resistor da CNC Shield, ele é ligado em série, tá? Um dos terminais com o 5 volt positivo e o outro terminal com todos os enable de todos os stepper drivers, tá? E também com o pino 8 do Arduino.
E por que isso? Bom, aí já é uma opinião minha, mas eu acredito, olha, para mim faz todo o sentido. Inicialmente, seguindo aqui o diagrama da CNC Shield, todos os pinos Enable estavam ligados aqui no pino 8 do Arduino Uno, tá? Ou do Arduino que você for utilizar aí. E assim eu tinha feito o meu rascunho aqui. Cadê? Não repara não meu rascunho, hein, galera? Que eu tava com pressa, não sei se eu já comentei isso no vídeo. Então, tá aqui todos os pinos Enable ligados no pino 8 do Arduino Uno. Então aqui tá seguindo o diagrama da CNC Shield. Mas o que a gente não sabia e conseguiu constatar com esse estudo? Deixa eu abrir ele no Paint. Eu tô no Paint mesmo, galera. Para eu já corrigir isso daqui, então, eu já vou corrigir e explicar a minha teoria do motivo desse resistor. Ah, cadê? Cadê? Vamos lá. Então, corrigindo. E depois eu vou comentar um pouco desse circuito aí para você que estiver querendo fazer igual. Então, além de todos os pinos Enable estarem ligados aqui ó, em verde no pino 8 do Arduino, eles vão estar ligados em série com o positivo 5 volts aqui. Então vou fazer um rabisco aqui, olha, positivo. Não tô nem desenhando nó nem nada, galera, mas dá para entender. Eu tô com pressa. E vou desenhar aqui o nosso resistor. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Tá aqui o nosso resistor. Meu Deus. Nossa. Vamos lá. Já tá ficando um vídeo longo, mas vai valer a pena. Nossa. Vocês vêem por que, galera, que eu quero uma CNC, esse tipo de coisa. Eu sou péssimo em desenho, péssimo. Então aqui temos o R1, que é o que? Oh, meu Deus. O R1, que é de 1 kΩ. Opa. 1 kΩ. Ele é de precisão, se preferir seguir a risca, né? Precisão, pois ele tem as faixas adicionais. E ele está em série entre todos os pinos Enable, o positivo aqui 5 volts, e o pino 8 aqui do Arduino, que vai fazer o acionamento e desacionamento desses pinos Enable aqui. Eu, sinceramente, galera, tô pensando até em deixar todos eles ligados apenas aqui no resistor e desligar do pino 8 aqui do Arduino. Por quê? Para quem não sabe, esses pinos Enable dos Stepper Drivers, eles vão servir para travar os motores. E eu não desejo que exista um acionamento ou não, um desacionamento deste travamento dos motores. Eu quero que os motores estejam sempre travados. Eu quero que minha CNC, quando esteja ligada, ela esteja com os motores sempre travados. Para que ela não ande ali, não saia do lugar sem querer devido à própria gravidade. Ou sei lá, entende? Então eu quero que os motores fiquem sempre travados. Não quero que eles sejam acionados ou desacionados aqui pelo pino 8. Então eu sinceramente vou desligar aqui do pino 8, eu tô achando, viu? E ligar diretamente aqui no 5 volts do negativo. E por que? Vamos lá finalmente, por que é necessário esse resistor aqui? Então, na minha opinião, pelo seguinte, porque esse pino Enable, ele recebe um sinal lógico. Ele não recebe um sinal analógico, ele recebe um sinal digital, aonde apenas importa para ele se ele está em nível baixo ou se ele está em nível alto, que é os 5 volts, né? Então, não é necessário receber aqui uma alta corrente nesses pinos.
Basta eles receberem uma tensão de 5 volts com baixa corrente, que já é suficiente para ele entender que está com um nível lógico alto. Então, o que ocasiona o travamento dos motores, que é o resultado desejado, né? Então, para isso que serve, na minha opinião, esse resistor aqui, por se tratar de um sinal digital, onde ele vai limitar aqui a corrente, pois não é necessário muita corrente aqui nos pinos enable, talvez até fosse prejudicial, e tá aqui ele para proteger, tá bom? Mas por último, galera, algumas CNC Shields aí eu vi que usam fio aqui, um jumper, jumpeando esse resistor aqui. Eu, é lógico que vou usar ele, ainda mais depois de tanto esse trabalho que deu e tanta ajuda dos professores. Logicamente que eu vou usar esse resistor aí, ainda que eu não sei se eu vou conseguir um de precisão, mas eu vou usar um de 1K aí para limitar um pouco dessa corrente aí nos pinos enable. Mas talvez seja importante ser de precisão para criar como se fosse aí um sinal digital para esses pinos enable, né? Se não o sinal digital que vem do pino 8 aqui. Então eu vou aproveitar para comentar rapidinho aqui, porque talvez você esteja precisando também deste diagrama para ligar a sua CNC sem a sua CNC Shield. Então eu vou comentar rapidinho aqui como que eu desenvolvi ele, tá? Aqui tá faltando também alguma coisa que eu já comento no final. Já estamos concluindo o vídeo porque ele já ficou um pouco longo. Mas sobre a ligação aqui dos drivers dos motores de passo. É o seguinte, galera. Ele tem inscrito nele por baixo ali, né? Essas mesmas inscrições aqui, onde essas do meio aqui são as que vão para o motor. Então aqui eu vou ligar diretamente o motor nele. Eu vou colocar aqui uma ventilação forçada para resfriar bem ele, porque meus motores de passo são de corrente de 1.7 A, que é até superior ao máximo aqui, então nem vai ser utilizado tudo isso de corrente, nem vai ser fornecido tudo isso. Vou colocar o limitador aqui, que é pelo próprio Trim-Pot que faz essa limitação. Isso daí você já deve saber como faz. Então não tem segredo, os 4 do meio aqui os dos motores de passo, bipolares aqui de 4 fios, que você consegue inverter aqui, simplesmente inverter o conector para inverter a direção dele, beleza. Aí aqui você tem que alimentar ele tanto com os 12 volts que está aqui em amarelo, quanto com os 5 volts que está em vermelho. Então você alimenta com os 12 volts e aqui com os 5 volts que geralmente vem do Arduino, mas eu vou alimentar direto dos 5 volts que poderia ser da fonte de PC ou da fonte de Play 3 que eu estou usando aqui, que a fonte de Play 3 já tem justamente as tensões de 12 volts e de 5 volts, com uma corrente relativamente alta e suficiente para o que eu preciso. Então tá. Então simplesmente está alimentado aqui o 12 volts e os 5 volts. O GND é comum, tá? Você poderia estar usando separadamente aqui o GND do 12 volts e o GND do 5 volts, mas em geral eles têm que ter um ponto em comum aqui para trabalhar sempre na mesma frequência. A gente sempre trabalha com o GND em comum, ou não é? Então, esse lado aqui tá bem simples, pois trata-se apenas da alimentação 12 volts, da alimentação 5 volts e da saída para os motores de passo. Esse lado aqui fica jumpeado conforme no próprio diagrama o reset e o sleep, que é para ele ficar sempre ligado, tá? Aqui eu tô ligando os 5 volts, talvez eu vou colocar um resistor aqui, pelo mesmo motivo deste que a gente acabou de falar, né? No pino MS2. Por quê? Esses pinos MS1, MS2 e MS3 tratam-se da configuração de passo completo, 1/4 de passo, 1/8 de passo, que serve para você regular o quanto que você... É uma balança entre torque e velocidade e precisão. Então, na minha CNC, que os eixos X e Y vão ser com polias GT2, então eu vou usar 1/4 de passo. Para essa configuração, o jeitão é esse daqui.
É apenas acionar aqui nível lógico alto no pino MS2. O 1 e o 3 fica vazio mesmo, tá? Aí a gente tem os pinos aqui de step e de direção, que é quantos passos ele vai dar e para qual direção que ele vai dar. Isso é lógico que é para todos os motores, todos os drivers aqui. E eles estão indo aqui para os pinos, desde o pino 7 até o pino 2. Aqui, olha. Tudo isso daqui é assim, ó, ZYX, ZYX. Se eu não me engano, é step, step, step. Direção, direção, direção. Observando que para CNC Shield teria jumpers para isso, e aqui eu simplesmente vou ligar somado os drivers, que aqui seria o driver A, eu vou usar como X2. Então X1 e eu vou espelhar para o A que eu estou nomeando como X2. Eu vou usar dois drivers para o meu eixo X. Então por isso que o step e o dir deles estão juntos vindo no mesmo pino do Arduino. Já do Y e do Z é separadamente de cada um, que é esses pinos aqui, ó, cinza, marrom, azul e enfim. E assim ficou explicado como que eu vou ligar aqui os drivers, né? Tá aqui mostrado aqui o Y e o Z, né? As cores deles também. E os capacitores, a verdade, galera, é que eles podem ser ligados em paralelo simplesmente com a entrada 12 volts, que eu estou fazendo aqui de amarelo. O correto, tá? É você ligar eles direto aqui, olha, na entrada 12 volts de cada stepper driver. Que seria aqui, ó, VMOT e GND. Você ligar em paralelo aqui os capacitores. É o correto. Para que você tenha certeza que não está tendo nenhuma limitação de tensão, de corrente. Se você estiver usando, por exemplo, protoboard, para com isso, porque a protoboard ela vai limitar a descarga de corrente do capacitor. Então o ideal é ligar diretamente o capacitor aqui no VMOT e no GND, em paralelo. Mas, se assim como eu, você está usando um fio mais grosso, que você tem certeza que não vai limitar essa corrente, então beleza, ele pode ser ligado todos eles em paralelo, porque no diagrama acaba nisso. Né? Eu dei uma resumida no diagrama e ele ficou assim. Todos eles vão ser em paralelo, cada um, ó, são 4, cada um vai em cada entrada 12 volts dos 4 drivers, mas se os fios forem grossos, acredito que não tenha problema nenhum em ligar eles nessa configuração aqui. E qual que é o valor deles? Acredito que eu já tenha dito, eles são de 100 microfarad cada um. Eu acho que daria até para calcular aqui um capacitor equivalente para essa malha aqui. Eu não vou fazer porque está mais fácil aqui para mim ligar os 4 mesmo. Mas daria até para calcular o capacitor equivalente aqui. São 4, sendo que cada um é de 100 microfarad, conforme o datasheet da Shield. E lá não fala de tensão. Geralmente capacitor não descreve a tensão, né? Por quê? Porque depende da tensão de alimentação sua aqui. No meu caso é 12 volts, então eles têm que ser iguais ou superiores a 12 volts. Eu vou usar 16 volts de tensão. Então eu vou usar 4 capacitores de 16 volts e 100 microfarad. Tá? Deixa eu marcar aqui, vai. Os capacitores 1 a 4 são... Eu vou usar de 16 volts e eles têm que ser de 100 microfarad. Eu sei, galera, que o micro não é o U, mas vocês entenderam. Mas, por exemplo, Thiago, eu tô fazendo a minha CNC com alimentação 24 volts. Puxa vida, então você não pode usar capacitor de 16 volts. Vai ter que ser igual ou superior a 24 volts, que é a tensão que você estiver utilizando aí. No meu caso, como eu estou usando 12 volts aqui para alimentação dos drivers e dos motores, então 16 já é o suficiente. Mas pode ver que na Shield mesmo, pelo jeito é uns capacitores mais parrudinhos.
Porque a Shield, olha só, a tensão de entrada dela é de 12 a 36 volts. Então, provavelmente esses capacitores são iguais ou superiores a 36 volts. E 100 microfarad, isso é fato, eles são de 100 microfarad conforme o datasheet. Tá? Então, no meu caso, vou usar de 16 volts. Tá bom, galera? Então tá aí matada a charada e espero que tenha contribuído para você prosseguir aí no seu projeto. Continue, não pare, prossiga que você vai chegar lá. Deus abençoe, tamo junto, galera. Abraço a todos. E é isso, quem curtiu deixa aquele like maroto, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.